Amém. Vou botar o violãozinho aqui. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo em Apocalipse, capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade, à nossa série. Qual Deus do nosso cristianismo? Temos falado acerca do nosso Redentor, Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter a grata lição de aprender o triplo ofício de Cristo. Jesus Cristo, ele cumpre em si mesmo algo que na antiga aliança era feito de maneira separada. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre em Israel houve rei, houve sacerdotes e existiram profetas. E todos esses três ofícios, exercidos de maneiras separadas, prefiguravam o ofício perfeito que Cristo viria desempenhar em favor de todos nós. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão de um livro que está selado. O selo que nós estamos tratando aqui em Apocalipse não tem muito a ver com esse selo que vocês estamos acostumados, que antigamente ficava nas cartas. A gente tem vivido uma geração que a maioria das comunicações são feitas por meios eletrônicos, mas para aqueles mais antigos como eu, que se lembram, as cartas eram colocadas pequenos pedacinhos de papéis, que nós chamávamos de selos. Não, esses selos aqui, eles eram feitos de cera e existia um anel, na mão de cada autoridade, que era como se fosse, um carimbo que ficava lá, de maneira que aquilo fechava aquele documento, lacrava aquele documento e só podia ser aberto por aquele destinatário. E então o selo aqui é como uma espécie de lacre, que não poderia ser violado. E aqui nós vemos o número 7 selos. Fala da perfeição desse lacre. A ideia do livro aqui fala de algo que era necessário que a gente soubesse, mas que estava fechado o acesso para nós. E então era necessário que alguém abrisse o livro. E aqui então o apóstolo João começa a descrever para nós essa cena. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono, irmãos? Quem? O Senhor Jesus. Um livro escrito por dentro e por fora. Mais uma vez é bom lembrar que o livro que o apóstolo João estava vendo não é parecido com os livros que nós estamos habituados. O livro, ele tinha uma forma de rolo. E aqui, no caso, ele era escrito por dentro e por fora. E todo selado com 7 selos. Havia 7 selos naquele rolo, que era um livro. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? O interessante aqui é que essa palavra digno não fala de uma capacidade, mas fala de uma qualidade. Não é aquele que é capaz ou que tem força de fazer alguma coisa ou inteligência para desempenhar alguma coisa, mas é aquele que tem uma essência diferente. Então aqui, quem é digno de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem entre os anjos, nem sobre a terra, nenhum dos seres criados que habitam aqui na terra, nem mesmo eram dignos de olhar
para Ele. Olha que coisa. Tamanho a santidade desse livro. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Esse é o sentimento, irmãos, que os cristãos têm muitas vezes, quando percebem a sua total incapacidade de se relacionar com Deus sem o auxílio de Cristo. Nossas orações sem Cristo são abomináveis. A nossa leitura da Bíblia sem Cristo é abominável. As nossas melhores obras sem Cristo são trapos podres. De maneira que sem Cristo nós jamais conheceremos o bem e nem teremos a aptidão de fazê-lo. E é isso que o apóstolo João está sentindo. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Todos esses termos aqui são termos messiânicos, que apontam para aquele que nós vimos ontem, que era 100% Deus, mas também 100% homem. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Olha que coisa. Ele viu um cordeiro, como que tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres. Não é o diabo aqui. A gente tem uma ideia muito hollywoodiana do diabo. A gente acha que o diabo é um ser que tem 2 chifres e um tridente na mão. Não é isso que o diabo é. O diabo é um anjo caído, que pode se disfarçar do que ele quiser. Ele se disfarçou de serpente para enganar Adão e Eva. Ele se disfarça de quem ele quiser para enganar as pessoas. A ideia de chifre na Bíblia sempre tem uma ideia de poder. Então aquele cordeirinho, ele tem 7 chifres, porque naquele cordeiro, que é um sinal muitas vezes de fraqueza, nós vemos todo o poder de Deus retratado nele, bem como 7 olhos. Mais uma vez, se você fizer esse desenho, talvez ele fique assustador. Por que ele tem 7 olhos? Aqui está falando da onisciência, assim como os chifres falam da onipotência. Aqui nós vemos a onisciência, ele vê tudo. E esses olhos que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui fala da sua onipresença. Deus não tem 7 Espíritos, só um. A ideia de 7 Espíritos é a totalidade do Espírito Santo habitando nele. Enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aqui nós vamos ver o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que simbolizam quem? O povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cada oração que um cristão faz fica registrado no céu. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo
propinação. Olha a obra de Cristo aqui, a obra substitutiva de Cristo. Porque eu e você, hoje, estamos reconciliados com Deus. Porque eu e você temos livre acesso à sala do trono. Porque eu e você temos um relacionamento pessoal com Deus. Porque o Filho de Deus morreu por nós. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. Você e eu fazemos parte de uma linhagem real e sacerdotal. E reinarão sobre a terra. Que terra é essa? Essa que eu e você habitamos? Não. O novo céu e a nova terra que o Senhor preparou para aqueles que Ele ama. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Percebeu a cena, irmãos? Aqui nós vamos ver a glória de Cristo sendo retratada para nós. No momento em que a igreja precisa recuperar a sua fé. No momento em que nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos aqui, mas este está ao nosso lado. Este que tem todo o poder está ao nosso lado. Ele nos deu uma missão e Ele nos capacitará para cumpri-la. É isso que esse capítulo 5 retrata. O livro do Apocalipse é escrito para uma igreja que já havia sofrido bastante, mas que estava próximo de viver dias de perseguições ainda mais assustadoras. Era necessário olhar para o céu, para que nos lembrássemos que tudo o que acontece com a gente acontece debaixo da soberania exaustiva de Cristo. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito desse tríplice ofício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele traz algo completamente diferente. Isso trouxe, inclusive, muita confusão para os judeus cristãos. Por isso que nós temos na Bíblia um livro chamado Carta aos Hebreus, onde o propósito originário daquela carta era não somente motivar, mas também exortar e repreender os cristãos advindos dos judaísmos que estavam sendo tentados a voltar às práticas judaicas e a abandonar a fé pura e simples em Cristo. Porque eles não entendiam, porque agora eles só deveriam adorar a Cristo e não mais necessitavam praticar aqueles rituais que tanto eles praticavam. Eles não entendiam mais como é que eles viveriam sem um rei visível. Eles não entendiam mais a ausência de profetas. E então nós vemos o apóstolo Paulo dizer que em Cristo nós temos tudo em todos. Em Colossenses ele diz isso. E em Efésios ele diz que Deus fez convergir em Cristo
toda a sua plenitude. E hoje nós vamos pensar um pouco nisso. Nesses 3 ofícios de Cristo que para nós são tão importantes, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, não somente no mundo, mas também no nosso país. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o verdadeiro profeta. Todos os profetas, desde Abel, apontavam para a chegada do verdadeiro profeta, que é Cristo. A ideia de profeta, irmãos, é aquele que fala da parte de Deus. É aquele que traz da parte de Deus um recado para o seu povo. Era isso que os profetas faziam. E Cristo, então, Ele é um profeta, Ele é o profeta por excelência. Pois Ele não fala da parte de Deus, mas Ele é o próprio Deus falando. Quando Jesus Cristo abre a sua boca, Ele não traz uma mensagem do alto, mas Ele é aquele que do alto veio trazer para nós uma mensagem. E nós vamos ver isso, irmãos, em Atos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Perceba, Jesus Cristo vai vir 1400 anos depois de Moisés. Mas já em Moisés é retratado a chegada de Cristo. E isso foi testificado no momento da transfiguração. Quando Jesus Cristo sobe a um monte, Ele leva apenas três dos seus apóstolos, Tiago, João e Pedro. E de repente Ele é transfigurado, Ele se transforma, a sua aparência muda diante daqueles 3 apóstolos assustados, que não estavam entendendo aquilo que estavam vendo. E eles veem 2 homens do lado de Jesus. Um era Moisés e o outro era Elias. E eles ficam assustados com aquilo. Esses 2 profetas apontando para aquele que é o profeta. Por isso, irmãos, se você tem que ouvir alguém, ouça Cristo. É tão triste percebermos que a voz de Cristo, hoje em dia, na maioria das igrejas, tem sido ignorada. Na maioria das igrejas, as pessoas preferem se estimularem com palavras de homens do que se prostrarem diante da palavra de Deus. Por isso temos que pensar, irmãos, a quem nós temos dado ouvido. Aos falsos profetas da atualidade ou ao verdadeiro profeta que veio até nós e falou para mim e para você tudo aquilo que nós precisávamos saber. O que você acha que é o Sermão do Monte? O que você acha que é o sermão escatológico? O Sermão do Monte que nós vamos ver em Mateus capítulos 5, 6 e 7. O sermão escatológico que nós vamos ver tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesus mostrando para nós, descortinando coisas que nós jamais saberíamos se Ele não nos tivesse dito. Como Ele vai dizer em Marcos capítulo 13, perceba que eu tenho avisado a vocês essas coisas que hão de acontecer, para que vocês estejam preparados. De maneira, irmãos, que nenhum cristão pode dizer que essa situação do coronavírus nos pegou despreparado. Se pegou você despreparado, é porque você não estava lendo a sua Bíblia direito e nem orando como deveria. Porque Jesus nos avisou isso com antecedência de 2000 anos. Não de 2 dias, não de 2 meses, não de 2 anos, mas de 2000 anos.
aconteceria o que está acontecendo agora. Mas na maioria das vezes nós não damos crédito. Nós não damos créditos a palavras como as más companhias. A gente acha que isso é um exagero. As más companhias corrompem os bons costumes. Não, eu acho que isso é um exagero. Eu consigo muito bem andar entre dois mundos. Eu consigo ser um cristão verdadeiro e consigo também me divertir com os meus companheiros ímpios. Não, irmão. Se você tem conseguido isso, é porque você ainda não é um cristão. Nós não damos a devida atenção à palavra de Deus. É por isso que vamos ter que ser repreendidos diversas vezes com a expressão dizendo: não vos enganeis. Essa expressão é dita, por exemplo, para pessoas que acham que estão indo para o céu, mas não estão indo. E nós vamos ler em Coríntios: não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino dos céus. Você acha que você pode viver a vida que você está vivendo e que você vai para o céu assim mesmo? Então nós precisamos nos atentar à voz profética de Cristo, que fala conosco todos os dias, quando pelo Espírito abrimos a Bíblia e nos debruçamos nela, desejosos de ouvir a voz do nosso Salvador. Todas as vezes que você abre a Bíblia e a lê, com fome e sede de justiça, a voz de Cristo irá te saciar, porque Ele é o manancial de águas vivas. Foi Ele que disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E a palavra de Deus já havia nos dito que chegaria um tempo em que as pessoas teriam fome e sede. De quê? De comida e bebida? Não. De uma voz profética como a de Cristo, dizendo para mim e para você aquilo que precisamos saber e aquilo que precisamos fazer. Você sabe quem você é, irmão? Você sabia que existem 3 pessoas que você precisa conhecer urgentemente? E eu não estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com certeza essas pessoas você já deveria ter conhecido. Mas as 3 pessoas que você precisa e que eu preciso conhecer urgentemente é: existe uma pessoa que as pessoas pensam que nós somos. Existe uma pessoa que nós pensamos que somos. Existe uma terceira pessoa que é quem realmente somos. E o pior é que existe uma grande diferença entre elas. Você sabia disso? Quem você pensa que é? Para viver a vida do seu jeito? Quem você pensa que é para usar o tempo que Deus tem te dado para desagradá-lo? Quem nós pensamos que somos? Se nós temos um profeta que a todo tempo se coloca disponível a falar conosco, você já imaginou isso? Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Você já leu Tiago? Alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus. Está falando de Cristo, irmãos, ali. E Ele vai te dar o conselho que você precisa, porque Ele é o maravilhoso. Não é isso que um profeta faz? Na época do rei Ezequias, existia um profeta, um homem de Deus chamado Isaías, mesmo que escreveu o livro aqui da Bíblia. Um rei ímpio e poderoso chamado Senaqueribe cerca toda Judá, ameaça Judá. E o que é que Ezequias faz? Vai conversar com o profeta. E o profeta fala com Deus. E Deus fala com o profeta. E o profeta manda o recado para o rei e para o povo. Esse rei ímpio não vai entrar em Jerusalém. E ele vai embora mais rápido do que ele veio.
E foi exatamente isso que aconteceu. Deus nos diz, irmãos, na sua palavra, por meio de Cristo, tudo aquilo que precisamos saber. Por isso que o apóstolo Paulo, ensinando o seu filho na fé, Timóteo, diz: olha, é na palavra de Deus que você vai encontrar tudo o que você precisa para você ser um obreiro aprovado. É na Bíblia que nós encontramos tudo aquilo que precisamos ouvir. Pois o profeta, que é a própria palavra, fala conosco. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele também é sacerdote. E o sacerdote, ele sempre teve uma função específica. Todo sacerdote necessariamente tinha que vir de uma tribo. Qual era? A tribo de Levi. Nem todos que eram da tribo de Levi eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então, os sacerdotes eram aqueles que da tribo de Levi eram separados para apresentarem sacrifícios a Deus que demonstrassem a reconciliação do povo para com Deus. Aqueles sacrifícios apontavam para o arrependimento e a fé necessários para a reconciliação do homem para com Deus. E esses sacrifícios, eles eram extremamente específicos. Se você pegar o livro de Levíticos, e ele recebe esse nome, porque no original significa o livro atribuído aos levitas. Naquele livro, a maioria dos textos que vamos encontrar nele fala a respeito de como os sacerdotes deveriam receber as ofertas, tratar elas e oferecê-las a Deus. Existiam sacrifícios aonde todo sacrifício deveria ser queimado ao Senhor. Existiam sacrifícios aonde uma parte era separada, era dado aos sacerdotes, outra era dado ao ofertante e outra era oferecida ao Senhor. Existiam sacrifícios líquidos, que eram chamados sacrifícios de libação. Existiam sacrifícios em forma de incenso. Existiam os mais diversos tipos de sacrifício para os mais diversos tipos de atitudes do povo. O povo precisava entender que tudo aquilo que eles faziam aqui na terra repercutia no seu relacionamento com Deus. Então o sacerdote era o responsável por intermediar essa relação entre o povo e Deus. De maneira que a função dos sacerdotes era exclusiva a eles. O rei Uzias, Urias era o marido de Batseba. O rei Uzias, parente de Isaías, ele tentou, cheio de orgulho, apresentar um sacrifício a Deus, fazendo uma função sacerdotal. Os sacerdotes tentaram impedi-lo e ele violentamente tenta fazer aquilo, e Deus se ira com aquela soberba de Uzias, e ele é acometido de lepra e morre em decorrência dessa enfermidade, porque a função sacerdotal era exclusiva de um determinado grupo de pessoas. Por isso que muitas pessoas tiveram dificuldades de encontrar Cristo como sacerdote. Por quê, irmãos? Porque os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. E qual foi o primeiro sacerdote? Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. E de Arão vem toda uma linhagem dos seus filhos. E então diz, mas Cristo não é da tribo de Levi, porque ele é da tribo de Judá. Realmente, ele não é da tribo de Levi, porque o sacerdócio dele é um sacerdócio superior.
ao sacerdócio levítico. É um sacerdócio que vem bem antes da própria lei chegar. No livro de Hebreus nós lemos, no capítulo 5, versículo 6, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa. Vocês se lembram? Vocês sabem quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem, é uma pessoa na Bíblia. Vai aparecer de uma maneira completamente inesperada. Até então, ninguém sabe quem é Melquisedeque. Até o momento em que Abraão, que todo mundo pensa que Abraão era o mais importante, Abraão vai até Melquisedeque e oferece os dízimos de todos os despojos que ele havia tomado quando ele venceu a guerra lá contra aqueles reis ímpios que tinham dominado os outros reis ímpios também, de Sodoma e Gomorra, mais outras cidades. E ele vai lá e dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Mas vem cá, irmãos, se Abraão é o chamado até na Bíblia de pai da fé, quem é esse ser que Abraão presta culto? E a Bíblia vai dizer que Melquisedeque não tem nem início e nem fim. Por isso a Bíblia diz, é sacerdote eternamente. Antes do sacerdócio levítico ser instituído, já existia um sacerdócio eterno, que era feito pelo próprio Cristo, que sempre intercedeu por nós junto ao Pai. Glória a Deus. Jesus Cristo não começou a interceder por você e por mim depois da sua morte e ressurreição. Antes do verbo ser carne, ele já cumpria a sua função de intermediário entre nós e Deus. Ele é um sacerdote eterno. E o mais interessante desse ofício de Cristo é que todo sacerdote ele apresentava a oferta. E Jesus, ele também é a própria oferta. O sacrifício que mais o pessoal assim, o sacrifício que mais chamava atenção na antiga aliança era o sacrifício do Cordeiro Pascual, que era feito todos os anos para lembrar da libertação do povo do Egito. E o sangue daquele cordeiro era aspergido na arca da aliança, para simbolizar a reconciliação de Deus com o seu povo por meio do sangue. Mas aquele sangue de animal podia nos reconciliar com Deus? Não. Somente o sangue de Deus é puro o suficiente para satisfazer a justiça do próprio Deus. É por isso que você vai encontrar muitas pessoas que morreram mortes extremamente dolorosas, mas que a morte deles não salvou ninguém, nem a eles. Mas por que a morte de Cristo salvou todos os eleitos de Deus? Glória a Deus. Porque Ele é o próprio Deus encarnado. E Ele desempenha esse sacerdócio de uma maneira única. Ele é o sacerdote e a própria oferta. Ele é o justo e o justificador. Ele é aquele que é o justo, que pode ser oferecido, mas Ele é aquele também que justifica. Ele é aquele que recebe toda a nossa injustiça e passa para nós toda a sua justiça. Ele cumpre isso na sua função sacerdotal. Mas Ele não para por aqui, irmãos. O último ofício de Cristo é aquele que ficou estampado na sua cruz. Na cruz de Cristo existia um pedaço de madeira em cima, que foi o próprio Herodes que mandou escrever nos 3 idiomas correntes daquela
área do mundo, que era ali o Oriente Médio, mais especificamente Israel. Então você tinha o hebraico, que era a linguagem religiosa daquele pessoal. Você tinha o grego, que era como se fosse o inglês, né? A linguagem que a maioria do mundo falava. E você tinha o latim, que era a linguagem do Império Romano, que era aquele que mandava. Então, em 3 idiomas diferentes, estava escrito em cima da cruz: Jesus, o Rei dos Judeus. 3 idiomas. E aquilo trouxe indignação para o Sinédrio, que foi reclamar lá com Pilatos, que já estava chateado com eles. E diz: não diga que ele é rei dos judeus, diga que ele disse que era rei dos judeus. E Pilatos então responde para o Sinédrio, para aqueles líderes do Sinédrio: o que eu escrevi, escrevi. Olha como Deus usa até aquele ímpio e covarde, governador romano, para mostrar uma realidade que todos estavam fechando os seus olhos para ver. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas isso não tirava o seu título de rei. Cobraram dele imposto. Você já imaginou? Você já imaginou, irmão? Você é dono de uma coisa e alguém cobra algo de você? Vamos imaginar que você está lá. Vamos imaginar que você é dono de uma padaria. Aí você chega lá naquela padaria, né? A padaria ainda está fechada, né? As pessoas estão se organizando para abrir a padaria. E de repente você pega um pão daqueles ali e come. Aí chega um funcionário e diz: olha, é 50 centavos. Você acha que esse funcionário vai demorar muito tempo na loja? Quem é o dono da padaria? Se ele quisesse comer todos aqueles pães, se ele quisesse fechar a padaria, e se ele quisesse que não fizesse mais pães naquela padaria, ele não é o dono? Eu estou dando isso de uma maneira muito pequena, comparado àquele que foi o Criador de todas as coisas, como vimos. Mas cobraram o imposto dele, já imaginou? Aquele que é dono de tudo, pagou imposto. Ele é rei. Ele sempre foi rei. A ideia de rei na Bíblia, irmãos, é muito próximo, principalmente no Antigo Testamento, da ideia de pastor. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando que o Senhor é o seu rei. Os reis, eles eram responsáveis pela condução da nação. De maneira que se a nação tivesse um rei ímpio, toda a nação sofria. Se a nação tivesse um rei justo, toda a nação crescia. E aqui nós vamos... Isso apontava para aquele que governará todas as coisas pelo seu poder. No Salmo de número 2, que aponta para Cristo, diz assim no versículo 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Olha que coisa. Eu, porém, ungi o meu rei. Cristo é rei. Quando aqueles sábios do Oriente vieram para adorar, eles disseram que eles vieram adorar quem? O rei. Por isso que eles vão no palácio. Mas eles perceberam que esse rei era diferente. Esse rei era um rei humilde. Apesar de ter toda a glória do universo, ele se despiu, como está escrito em Filipenses, de toda a sua glória. O rei perfeito. Quando ele fala, toda a criação obedece. Tanto na salvação, quanto na condenação.
Zaqueu, hoje a salvação entra nessa casa. Quem pode tirar? Ninguém. O rei falou, está falado. Mas ele olha para aquela figueira e nunca mais haja fruto em ti. E no outro dia os discípulos passam por aquele lugar e vê aquela figueira ressequida. E eles ficam assustados com aquilo. Não somente os homens, mas toda a criação se submete a esse rei. O vento e o mar obedecem. Os próprios demônios se submetem ao seu reinado. Os anjos o servem. Ele é o rei. Ele é o rei da glória. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, e eu gostaria de concluir essa noite, lendo ela com vocês, está no Salmo de número 14. Toda vez que você estiver triste, irmãos, se você é um cristão verdadeiro, você vai ficar triste muitas vezes, por conta do mundo, por conta do seu próprio pecado. Você pode se alegrar por estar presente no evento mais majestoso que o universo inteiro já viu. Sabe, quando aqui a monarquia mais famosa do mundo é a monarquia da Inglaterra. Existem muitos países na Europa que tem rei, mas o país mais famoso, né, que tem monarquia é a Inglaterra. Todo mundo fala da rainha da Inglaterra, os príncipes lá, que vai ser o próximo na linhagem. Quando um desses se casam, né, ultimamente se casou um desses netos, né, da rainha, e aí foi um casamento suntuoso, foi transmitido até pelas televisões, né, o casamento. E aí você fica vendo assim, todo mundo quer ver. Quando o presidente é empossado aqui no nosso país, né, ele desfila em carro oficial, aberto, e as pessoas lotam as ruas, e normalmente é transmitido também pelas televisões, né? Todo mundo quer ver aquele evento, em que agora o país vai ter um novo governante, que vai governar o país nos próximos anos. Todo mundo quer ver aquilo. Mas o evento mais solene de todo mundo, Aleluia, Jesus, é o que está escrito no Salmo. É 14 ou 24? É o 24, é isso mesmo. Graças a Deus, obrigado, irmão. Salmo 24. Lembrava que tinha um 4. E veio a dezena. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, tinha um pessoal que estava falando do número que deu no jogo do bicho, revoltado. Ai, ai, ai. Só dá esse número, só dá esse número. Salva-me, Senhor. Esse número aqui é importante. Salmo 24. O Rei da Glória. Olha que coisa. Glória a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Amém? Amém. Tudo que contém na terra pertence a quem? A Cristo. O Senhor aqui é Cristo. Aprove ao Pai ser glorificado na pessoa do seu Filho. De maneira que não é como os judeus dizem, que o Filho estaria roubando a glória do Pai. Não! O Pai se alegra em ver o seu Filho glorificado. Pois sempre foi da vontade do Pai receber a glória na pessoa do Filho. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, tudo que nele habita. Você sabia que existem animais nas profundezas dos oceanos que nem foram descobertos ainda pelos cientistas? Existem plantas no nosso país, na floresta amazônica, que ainda não foram descobertas as suas qualidades medicinais. O homem, em todo o seu orgulho,
se rende a um mosquito, a Aedes aegypti, a um vírus, o Covid-19, como há uns anos atrás teve aquele outro vírus também, da gripe, eu me esqueci o nome dele, né? Era H1N1, alguma coisa assim, né? Versículo 2: fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Percebe que há uma analogia, há um paralelismo santo entre esse Salmo 24 e Apocalipse 5. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta que é feita lá. Quem é digno de abrir o livro? É o mesmo que subirá ao monte do Senhor. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode entrar nesse lugar, irmãos, que até os anjos têm que fechar os olhos? Vocês já leram Isaías 6? Aqueles anjos que ficam servindo diante do trono, eles têm 6 asas, e eles cobrem os seus pés, eles cobrem os seus olhos, eles não são considerados dignos de olhar para aquele que está sentado no trono. Quem pode permanecer nesse lugar, se até esses seres de fogo tem que fechar os olhos? Tamanho a santidade daquele que habita no trono. O que é limpo de mãos e puro de coração. Você conhece alguém assim? Uma vez perguntaram a um teólogo cristão: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? E aí ele deu a seguinte resposta: eu só vi isso acontecer uma vez, e foi porque a pessoa boa se ofereceu pelos perversos. Você conhece alguém bom? Só Jesus. É limpo de mãos. Em tudo ele foi tentado. E em nada. Você já imaginou, irmãos? Eu acho isso assim assustador. Pensar nessas coisas eu fico assim assustado. Você já viu crianças brincando? Como elas brigam? Você já viu famílias grandes que têm às vezes 4, 5 irmãos, como eles brigam entre eles? Mas Jesus era diferente. Ele nunca pecou. Você já imaginou isso? A perfeição desse ser. Ele fez tudo como um homem comum, mas sem pecado. Ele fez móveis para sustentar a sua família. Mesmo a profissão do seu pai, o marceneiro. Mas ele não pecou. Ele não cobrou a mais. Ele não mentiu. Ele não fez nada que muitos fazem hoje nos seus trabalhos. Aleluia. Ele levou o sustento para sua casa de maneira digna. Tudo. Ele foi provado. E em nada, ele pecou. Ele é limpo de mão, ele é puro de coração. Irmãos, o que você diria se um dos seus melhores amigos te vendesse por 30 moedas de prata e logo depois de te vender e te entregar para pessoas que iriam te torturar e te matar, ele viesse e te desse um beijo? O que você faria? Jesus chamou esse camarada de amigo. Você já imaginou isso? O camarada te vendeu por 30 moedas de prata e você sabe que ele fez isso. Você sabe. Ele está vindo com um monte de gente armada para lhe prender, para lhe bater, para lhe matar. E ele ainda tem a cara de pau de lhe dar um beijo no rosto. O que você faria com uma pessoa assim? Jesus chamou de amigo.
Você já imaginou isso? O que você faria se os seus melhores amigos te abandonassem na hora que você mais precisa? Não foi isso que aconteceu na noite que Jesus foi preso? Não ficou Olha. Mas Jesus, quando ressuscitou, quis se encontrar com eles. E sabe o que foi que ele disse? Paz seja convosco. Rapaz! Você vai dizer que uma pessoa dessa não é puro de coração. Glória a Deus. Oh, Deus. Camarada traiu Jesus. Olha, negou ele. 3 meses. Jurou que não conhecia ele. Jesus olha para ele e diz: paz seja com você. Sabe o que é um coração puro, meu filho? Oh, Jesus. Você está achando que o pessoal está lhe tratando mal? Eu ultimamente tenho achado isso. Aqui acabei de tomar um tapa na cara. É limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Jesus nunca agiu por conveniência. Ele olhou no rosto dos líderes religiosos e disse para eles: vocês são sepulcros caiados. Ele olhou na face dos seus irmãos de sangue, meio-irmãos, filhos de Maria, e do seu pai, José, pai que o criou aqui na terra, e disse para eles: o tempo de vocês é qualquer tempo, o meu não, porque eu falo a verdade. Ele virou para esses que eram sua família de carne, de sangue, e disse: a minha verdadeira família são aqueles que ouvem. Se o seu filho lhe dissesse isso, você ia ficar feliz? Vamos imaginar que você não é crente. E aí o seu filho se converte. E aí tem um evento na sua família e o seu filho não vai, porque ele tem que fazer alguma obra que Cristo assim o mandou. Aí você, como irmão, como pai, como filho, fica revoltado e diz: rapaz, você não trata bem nem os seus familiares. E aí você virasse para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para sua esposa e dissesse: a minha família são aqueles que ouvem. O que você acha que sua família ia pensar de você? Sabe o que foi que a família pensou de Jesus? Que ele estava fora de si, porque ele falava a verdade. Não havia falsidade nos seus lábios. Ele olhou para o seu melhor amigo. Quem era? O apóstolo Pedro. João era muito amoroso com Jesus e Jesus retribuía esse amor. Mas sem dúvida, a pessoa mais próxima de Jesus foi Pedro. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda essa noite, tu me negarás 3 vezes. Ele disse isso para o seu melhor amigo. Pedro disse: não, Senhor, eu não vou fazer isso. Ó Pedro, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará. Você diria isso para o seu amigo? Esse mesmo Pedro que Jesus tanto amava, ele olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você diria que o seu melhor amigo está cheio do diabo? Ou você ficaria envergonhado quando ele te desse um conselho diabólico? Rapaz, para esse negócio de ser radical assim nessa igreja, rapaz. Foi o seguinte: você vai todo domingo. Os outros 6 dias você vive a sua vida. O que você diria se um amigo seu dissesse: rapaz, você vai ficar nessa onda de ficar solteiro? Você tem que se namorar, se divertir um pouco. O que você diria para esse sujeito? Para trás de mim, Satanás. O que você diria se alguém dissesse para você adulterar? Ó, o seu casamento não está indo bem, arranja um amante. Ou uma amiga dizer que hoje em dia as mulheres estão traindo tanto quanto os homens, meu filho. Repreende, Senhor, os demônios. Você está lá, imaginar que as mulheres estão conversando no... Qual é o nome daquilo que pinta a mão? Salão, né? Aí estão lá com ela batendo pau e diz: rapaz, uma luta no meu casamento. Amiga,
Arranjo romântico. Discórdia. O que, é que você diria a essa amiga do cão? Você diria pra ela, pra trás de mim, Satanás! Ela nunca mais ia falar com você, provavelmente. Mas você diria isso pra ela? Não, a gente fica cheio de dedo, né? A gente diz, o que é isso? É verdade, Senhor. Jesus não tinha falsidade com ele. Fala, Deus. Ele não jurava dolosamente. Ele Aleluia. nos disse, inclusive, que o seu sim Era assim. seja sim. Que o seu não Seja não. seja não. E qualquer coisa que passar disso É de procedência maligna. é do maligno. Por que uma pessoa precisa jurar às vezes? Porque a sua palavra não vale. Você já disse várias vezes que faria uma coisa e não fez, né? Aí você diz para aquela pessoa, não, agora eu juro que eu vou fazer isso. É assim mesmo. Mas se você tivesse palavra, você diz, não, pai, eu vou estar lá 8 horas. Oh, meu pai. 7h50, bate certinho, a pessoa já está lá. Não precisa jurar. Agora uma pessoa muitas vezes que já marcou dezenas de vezes fazer algo com você. Não, rapaz, agora dessa vez é diferente. Eu juro que eu vou fazer isso. Não sei o que a pessoa fica fazendo paquinho. Oh, Jesus. Estão perseguindo meu bichinho. Fica perseguindo. Está fazendo um pouquinho, meu pai. Eu queria que você lembrasse de você. Quantas vezes você já disse, não, Senhor, a partir de amanhã eu vou pegar firme na oração. Oh, Deus, é verdade. Aí tem um dia que você diz, a partir de hoje eu juro que eu vou pegar firme na oração. Olha, olha. Agora me perdoa. Olha, Senhor, a partir de hoje eu vou pegar firme com o Evangelho. Eu vou evangelizar, como é o nome? Rosa da Sabina, Rosa Sabina não, que lá pode matar ele, o bichinho. Não, vou evangelizar outras pombas, calabá, como é o nome? Camarão, lambari, tudo que for, fruto do mar, eu tô evangelizando. Vai ser agora, Senhor. Eu juro. Jesus não jurou, irmão. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ó. Deus coloca nas mãos do Filho a obra da salvação por meio do Evangelho. De maneira que quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente fala, o Evangelho de João, o Evangelho de Paulo. Não, é que às vezes a gente é apressado, né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, segundo escreveu Mateus. Mas o Evangelho quem trouxe? Cristo. Essa boa notícia só podia vir da boca de uma pessoa, do Filho. Tal é a geração dos que o buscam. Dos que o buscam, dos que buscam, perdão, a face do Deus de Jacó. Irmãos, eu quero perguntar a você sinceramente, você quer ver Deus? Porque se você não quiser, irmãos, você está fazendo o que aqui? Mas se você realmente quer ver Deus, eu acredito que você queira, tanto quanto eu quero, só existe uma forma de encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou fazer uma pergunta muito dolorosa, porém extremamente necessária para mim e para você hoje. Em algum momento da nossa vida cristã, a gente já buscou a Deus de todo o nosso coração? Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu ainda não fiz isso. Eu já tive várias experiências com Deus. Mas não porque eu busquei de todo o coração. Por conta da graça misericordiosa dele. Mas isso não me exime a minha culpa de não estar buscando a Ele como eu deveria. E por isso, como um Pai maravilhoso, Ele tem me disciplinado.
para que eu busque como eu devo buscar. Aqui, agora, nós chegamos nesse ponto alto do Salmo. Levantai, ó portas. A ideia de levantar é a ideia de abrir as portas do palácio. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Perceba, não é uma entronização terrena, é uma entronização divina. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre O Rei da Glória. o Rei da Glória. Glória a Deus. Ele não é um rei como os homens esperam. Ele é o Rei da Glória. Por isso ele olhou para Pilatos e disse: Pilatos, eu não sou esse tipo de rei que você está acostumado. Eu sou o Rei da Glória. O meu reino não faz parte dessa terra corrompida, mas está muito acima dela. Aleluia, Jesus. Quem é o Rei da Glória? Davi pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Por que, irmãos, você acha que um dos homens que mais sofreram por amor a Cristo vai escrever na segunda carta aos Coríntios: o Senhor sempre nos conduz em triunfo. E naquela mesma carta ele diz: olha, eu tomei açoite, eu tomei chicotada, eu fui apedrejado, eu tive que fugir numa cesta, eu passei por naufrágio, eu fiquei na voragem do mar. E você fala: Paulo, isso é ser conduzido em triunfo? É, porque eu estava na companhia de Jesus. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, eu não sei se você já se percebeu, mas o que faz muitas vezes um lugar ser extremamente marcante na nossa vida não é tanto o lugar, mas é a pessoa que está com a gente. Glória. Por exemplo, às vezes você pode passar por um lugar que para você não tem nenhuma importância, mas para alguém tem toda a importância, porque foi naquele lugar que ele pediu a esposa em casamento. Foi naquele lugar que ele viu o seu filhinho dar os primeiros passos. Foi naquele lugar que aconteceu coisas maravilhosas com ele e a pessoa que ele amava. O que faz a nossa vida ser boa é a companhia de Cristo e não as circunstâncias. De maneira que uma pessoa pode estar no palácio e ter a tristeza de quem está na mais dolorosa prisão. E alguém pode estar na mais dolorosa prisão e agir como se estivesse no palácio, por causa da companhia do Rei da Glória. Você já imaginou isso? O Rei da Glória ficou em pé para receber Estevão. O Rei da Glória foi ao encontro de Paulo quando ele estava indo perseguir crentes em Damasco. O Rei da Glória sentou depois de ressuscitado e comeu peixes com os seus discípulos. Você já imaginou o Rei da Glória às margens de um lago, cercado de pessoas pobres, com uma fogueirinha acesa, comendo peixes com as mãos? É o Rei da Glória, sabe? Não se engane com a simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é glorioso. Muitas pessoas querem um novo Evangelho porque elas ainda não descobriram a verdadeira beleza e glória do verdadeiro Evangelho. Aleluia. E elas precisam criar outros fantasiosos que possam agradar os paladares pecaminosos dos falsos crentes. Mas o verdadeiro Evangelho é glorioso.
como aquele que o trouxe para nós o é. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Jesus já perdeu alguma batalha? Aleluia, Deus. Quando o diabo achou que ia vencer Jesus, foi quando Jesus pisou na cabeça dele. Quando o diabo achou que Jesus estava fraco, porque havia 40 dias que ele estava sem comer, naquele deserto escaldante da Judéia, Jesus só dá 3 respostas e o diabo vai embora. Quando o diabo usa um sinédrio enfurecido para prender Jesus com seus guardas, Jesus abre a porta da casa que ele estava e diz: ainda não é minha hora. E o chefe da guarda, meu filho, fica com medo. E Jesus não andava com nenhuma arma. E volta. E o sinédrio fica: sim, rapaz, cadê? Eu mandei buscar o homem, cadê o homem? Rapaz, não consegui pegar ele, não. O que foi? Ele puxou a espada, ele fez uma revolta. Não, ele falou comigo como ninguém nunca tinha falado antes. Você já imaginou isso, irmão? Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus, Lázaro está morto, tem 4 dias. Mas eu não tinha dito que essa enfermidade não terminará em morte? Aleluia. Não. Olha, Jesus, a gente até achava que até o 3º dia o Senhor podia chegar e salvar Lázaro, mas a gente tem 4, Jesus. Lázaro, vem para fora. E aí? O morto de 4 dias obedeceu. E ele é doido de não obedecer. Saiu o bichinho, meu filho, todo enrolado, com os paninhos. Que cena até assustadora, né? Imagine, você vê um sarcófago aberto assim, né? Porque antigamente as copas eram grutas, né? Onde colocavam os corpos. E aí você vê o coitadinho do Lázaro, meu filho, todo enrolado, parecendo uma múmia. Bichinho andando com dificuldade. Imagina, eu acho que deve ter gente que deve ter dado uma carreira. E aí Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. A filha de Jairo já havia morrido. E Jesus disse apenas uma frase: menina, se levanta. Tem algumas bíblias, né, que dá assim uma linguagem assim mais assim, né, cheia de poder, assim. E disse Jesus: eu te ordeno, se levanta. Mas Jesus não falou isso não, meu filho. Jesus falou com tranquilidade: menina, levanta. Como se ela estivesse dormindo mesmo. Oxe, está na hora de acordar. Nunca perdeu. Mesmo quando ele era um bebê e o perverso rei Herodes queria matar ele, ele venceu Herodes. Indo para o Egito. É esse rei triunfante que anda ao seu lado todos os dias. Você já imaginou isso? O Rei da Glória fica do seu lado. A gente fica assustado com isso, porque quem somos nós para ter a companhia de alguém tão glorioso e majestoso? Aleluia. Mas ele se agrada de ficar com gente que não vale nada como nós. Mas Jesus, o Senhor sabe que eu sou, Jesus? Jesus, Jesus, eu não sou fogo sem cheiro, Jesus. Jesus, tem uma hora que Pedro, percebendo quem Jesus era, Pedro disse: aparta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Jesus olhou para Pedro e deve ter pensado: oxente, você acha que eu não sei quem você é, Pedro? Eu já sei até que você vai me negar, Pedro, daqui a uns anos. Bora, meu filho, adianta. Misericórdia, Senhor. Esse rei que anda com você e comigo. Oh, Jesus maravilhoso. É por isso que o apóstolo Pedro diz: nós somos uma nação santa. Aleluia. Um povo real, adquirido, sacerdócio real. Em 1 Pedro 2,9. Eu quero terminar já. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eu quero perguntar a você nessa noite: o Rei da Glória
mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Está escrito assim, lá no livro de Atos, salvo engano, capítulo 16. E Deus abriu o coração de Lídia, para que ela cresce nas palavras que Paulo pregava a respeito de Cristo. Ele entrou no coração de um eunuco que estava vindo lá da Etiópia, para conhecer um pouquinho desse rei da glória, mas ninguém ensinava nada para ele. Ele entrou no coração de um publicano, ladrão, corrupto, chamado Zaqueu, que se arrependeu. Ele entrou no coração de um cego, chamado Bartimeu. Ele entrou no coração de uma mulher, que era possuída por 7 demônios, Maria Madalena. Aleluia. E eu pergunto, ele já entrou no seu coração? Versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, irmãos. A gente já sabe. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E nós o chamamos de Jesus. Que cada vez mais, irmãos, o Senhor nos ajude a ter essa intimidade tão necessária e preciosa com Ele. Obrigado, Senhor, por nos lembrar da Tua glória, que muitas vezes, Senhor, não valorizamos. Desfazemos, Senhor, do Teu poder. Achamos que os nossos problemas são grandes e nos esquecemos que grande é o Senhor e poderoso em batalha. Não nos deixa, Senhor, jamais cair nesse mesmo erro de achar que os nossos fardos são pesados, que a nossa luta é grande, pois nós já aprendemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar das Tuas muito maravilhosas promessas e afirmarmos os nossos passos nelas. Eu oro, Senhor, pela irmã Gisele, pela pequena Helena, que no dia de hoje perderam um ente querido por conta dessa enfermidade, a Covid. Ó Deus, que o Senhor possa consolar e confortar os corações, e que nesse momento, Senhor, de sofrimento, eles possam ser iluminados, não somente confortados e consolados no tempo, mas que pela fé em Cristo Jesus e pelo arrependimento eles sejam consolados e confortados para a vida eterna. Abençoa a vida de Dylan, Senhor. Ele foi transferido já hoje para o hospital, onde ele vai ser tratado do tumor que foi encontrado. Fortalece o papai e a mamãe dele, que cada vez mais eles sejam cheios da Tua graça, para que possam, Senhor, superar as dificuldades do caminho, na certeza que, como vimos hoje aqui nessa noite, é o Rei da Glória que está conosco nas batalhas. Abençoa a irmã Osana, Senhor. Ajuda elas a cada vez mais se entregar ao propósito santo que o Senhor pré-estabeleceu para ela, desde antes do nascimento. Tá? Ajuda, Senhor, a conversão do marido dela, que a família dela, Senhor, possa ser alcançada pela Tua graça, Senhor. Protege-nos, Senhor, de todos os ataques que temos recebido, Senhor, para abandonarmos a nossa fé, para retrocedermos. Que o Senhor, nessa noite, Senhor, nos ajude cada vez mais a valorizar o que recebemos em Ti, Senhor Jesus, a nos alegrarmos em Ti, porque essa alegria
que nos concede força. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ter sempre em nós, pelo Teu Santo Espírito, a alegria da salvação. Ajuda-nos, Senhor, enquanto assim o Senhor determinar que façamos, para que façamos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer: o seu Salvador é o Rei da Glória.